E aí, antenados, aqui é o Jefferson e hoje nós trazemos aqui para vocês um super comparativo de fone, pessoal. Nada menos que 20 modelos de fone totalmente sem fio. Eu e o Ronde aqui nós gastamos uma bolada em dinheiro com vários fones que vocês pediram em outros vídeos, outras análises. Então nós trazemos aqui e hoje vamos fazer um super comparativo. Tá curioso? Quer saber qual o melhor modelo para você gastar seu suado dinheirinho? Vem comigo! Começando aqui pelo primeiro modelinho, é o QCY T4. Esse daqui é a nova geração da QCY e esse modelo da linha T tem alguns diferenciais, que é o modo game e um aplicativo para você mexer nas configurações de equalizador do fone. O modo game é bem interessante, que ele realmente diminui bastante o delay do fone, principalmente para quem vai jogar e ver vídeos. Só que assim, ele não é o ideal, ainda vai ter um delay, só que bem menor que outros fones no mercado. O aplicativo dele é bem interessante, tem equalizações de 10 bandas, então você consegue ajustar algumas partes da frequência de som, só que o aplicativo ainda, como é lançamento, ainda é meio bugado e de vez em quando ele demora para passar a equalização para o fone, ou você tem que reiniciar o aplicativo para ele funcionar 100%. Qualidade de som, esse modelo aqui ele tem um grave e o subgrave bem meia boca, o médio é mais nivelado e agudo sobra um pouco. Então para quem vai jogar não vai fazer tanta diferença. Se você quer pregar para música, não é uma das melhores opções. Falando agora é do QCY T5, ele também tem o modo game igual ao T4, só que ele não possui aplicativo igual ao T4. Tem outras variações do T5, que é o T5 Pro e T5S, que possuem um aplicativo, mas esse daqui não. O modo game diminui bastante o delay e ele na qualidade de áudio ele tem um pouquinho mais de grave que o T4, mas médio e agudo ele tem as mesmas características. O médio é nivelado e o agudo estoura um pouquinho dependendo do estilo musical. Ele já é um pouquinho melhor para quem vai ouvir música, para jogos ele vai satisfazer a grande maioria das pessoas. Falando agora aqui do QCY T6, esse modelo ele tem uma pegada diferente, ele já é mais esportivo porque ele vem com essa alça em volta da orelha. Então você pode praticar esportes com bastante movimento que ele não vai cair tão fácil da sua orelha, apesar que eles são um pouquinho mais complicado de você colocar comparado aos outros modelos da QCY. A case dele também é maior, então isso pode desagradar várias pessoas. Só que aqui nós temos uma qualidade de som melhor do que os outros modelos. Aqui nós temos um grave bem interessante, ele não é o melhor grave do mercado, mas ele tem em comparação aos outros modelos 10 bandas de equalização, então nessa parte aqui ele vai satisfazer mais do que o modelo T5 e T4. E a faixa de preço deles é muito próxima, talvez o design que não vai ser tão interessante. O médio e agudo dele é nivelado, o agudo é um pouquinho estridente. Para jogos, ele vai satisfazer todas as pessoas tranquilamente. Para música, ele é melhor que os outros modelos, só que também não é uma das melhores opções que a QCY tem no mercado. Indo aqui para o próximo fone, é o Pulse PH297. Ele tem uma das menores cases de fone TWS que nós já usamos aqui no canal. Só que só tem isso de qualidade. Ele já começa todo errado pelo fato que você tem que segurar os botões deles aqui para ligar o fone. Então isso não tem hoje como você indicar um fone em pleno 2020 que você tem que ligar manualmente cada um dos fones. Ele não tem um encaixe bom, não tem como, você encaixa na orelha, troca todas as borrachas, poucas orelhas que ele vai ficar na orelha pelo fato que ele tem um formato muito estranho. E a qualidade de som ainda para completar é uma vergonha. Grave e subgrave é quase zero, não tem, você não sente presença, não tem aquela pegada. Médio e agudo também é, cara, sem definição, sem clareza. Parece que você está ouvindo o MP3 em 30 e poucos K de qualidade. É bem ruim e ele é vendido hoje no mercado nacional na casa de R$300. Não recomendo, galera, não recomendo. Se você vai comprar esse fone, dê para alguém que você não gosta. Seguindo aqui nós temos o Basel
TW04. Esse fone aqui ele tem umas características bem interessantes, que tem o carregamento sem fio. Só que ele vai te enganar na parte do carregamento pelo fato que você tem que colocar ele com a frente em cima do carregamento sem fio para ele funcionar. Outros modelos geralmente é com as costas da case que faz o carregamento. Então nós se batemos bastante até descobrir isso, tivemos que ler um manual para descobrir, porque os outros fones não são assim. Ele é muito semelhante aos fones da Apple, semelhante, mas não é idêntico como outros modelos que tem aí no mercado, que é uma cópia descarada. Ele tem o grave e o subgrave normal, ele perde bastante essa característica do grave e subgrave pelo fato que ele não é intra-auricular, então ele vaza o áudio. O médio dele é legal, o agudo é um pouco estridente em alguns gêneros de música, principalmente AC/DC, aqui não dá para ouvir porque ele estoura na parte dos agudos. Mas é um fonezinho bem legal pela faixa de preço e ter o carregamento sem fio, que é uma coisa que não acontece em todos os modelos. Seguindo aqui nós temos o Redmi AirDots. Esse aqui é um fone já conhecido aí, é um dos fones que mais vendeu porque era um dos modelos mais baratos TWS há algum tempo atrás. Então era um fone assim que nós indicava bastante, afinal era um ótimo custo-benefício. Hoje já tem muitos outros modelos na mesma pegada de preço que tem uma qualidade de som bem superior. Grave e subgrave dele é bem xoxo, não dá para dizer que ele tem um subgrave interessante. Ele tem o médio e o agudo nivelado, só que não tem detalhe, não tem uma clareza de detalhe. Então hoje realmente pela faixa de preço tem modelos mais interessantes. Caso você realmente goste da Xiaomi, pode comprar que você não vai se arrepender. Ele não é um fone que vai parar de funcionar e estragar tão fácil. Só que em termos de qualidade de som, hoje ele está bem longe de ser um dos melhores custo-benefício, mesmo se tratando de um dos fones mais baratos TWS que tem no mercado. Indo agora aqui para o i10 TWS. Esse daqui é uma cópia descarada do AirPods. Ele até o conector Lightning é igual ao AirPods. Esse daqui é literalmente uma cópia. Se você não tem dinheiro para gastar no Apple e você quer ter um fone bem parecido e você só se preocupa com a estética, esse daqui é uma boa opção pelo fato que ele não é um fone que vai estragar tão fácil. Mas assim, eu realmente não gosto de indicar fones que são cópia de outros modelos. Ele tem toda a vantagem de ter o design da Apple, então ele tem uma boa encaixe, uma ótima qualidade assim na parte de construção, né, de encaixe e anatomia. Então um fone bem legal. Ele tem grave e subgrave legalzinho, só que pelo fato que ele não é intra-auricular, então ele vaza um pouco dessas frequências, então você perde um pouco disso. Médio e agudo dele é nivelado, só que não tem muita clareza nos detalhes da música. Como eu disse para vocês, se você quer um modelo idêntico ao da Apple e não pode gastar, esse daqui não é um fone que você vai comprar e daqui a um mês jogar fora. Só que ele, óbvio, que está muito longe da qualidade de um Apple. Indo aqui nós temos o Whisma F9. Esse daqui ele já tem uma case maior porque ele é com power bank. Nós temos uma bateria de 2000 mAh aqui e temos algumas funções bem interessantes. Ele possui todos os comandos, então você, além de passar música, essas coisas, você também tem o comando de volume, que é muito raro em achar em modelos de baixo custo. Ele também tem um display bem interessante que, além de mostrar a bateria da case, ele mostra o valor da bateria individual de cada fone, qual a porcentagem de bateria em cada um deles. E ele carrega bem rápido os fones depois que você coloca na case. Então é bem legal essa parte aí. Ele tem um grave e um subgrave interessante, ele é encorpado, tem aqui presente, né? Outros fones não tem muito essas frequências. Ele tem um bom isolamento. O médio dele é interessante, não tem lá tudo aquilo de qualidade em detalhe, mas é interessante e tem. E o agudo pode incomodar em algumas músicas, não é como outros fones que, por exemplo, a AC/DC não dá para ouvir nenhuma que vai incomodar. Esse daqui é poucas músicas que na faixa ali de 7.000 Hz a 8.000 Hz ele vai dar uma incomodada em algumas pessoas. Mas fora isso, é um fone bem interessante, cheio de recurso mesmo, que não se encontra tão fácil nessa faixa de preço. Seguindo agora nós temos um modelo F6, ele não tem marca porque lá na loja que nós compramos eles só estava como F6, ele já vem com uma coisa legal que ele vem com Type-C e tem bateria de 1200 mAh na case que funciona como power bank. Um defeito desse fone é que você tem que apertar os fones para ligar individualmente e quando você coloca ele novamente na case eles não se desligam, então isso é uma coisa bem chata em pleno 2020. A 2017 tudo bem, mas 2020 é
complicado essa parte. Ele tem um subgrave e grave legal, ok, não cheira e é um subgrave que está ali. O médio dele também é legal, não tem muito detalhe. O agudo é relativamente bom, mas o médio alto, que é as frequências de 6 kHz a 8 kHz, se sobressai sobre todas as outras frequências. Então, dependendo do estilo musical, pode ficar legal, para eletrônica vai ficar legal, mas músicas que tem bastante notas altas de guitarra, violão e instrumentos de sopro, essa frequência vai incomodar se você não utilizar um equalizador para dar uma matada nela. Dando continuidade aqui, nós temos um fone realmente da Xiaomi, que é o Halo T15. Ele vem com bateria de 2200 na case, que funciona com Power Bank. Ele tem o modo game, que não é visto nos restantes dos modelos da linha Halo, e ele tem a mesma sonoridade do T1 e T1 Pro. Então é um fone aí que é bem flat, ele tem todas as frequências bem niveladas, ele tem um nível de detalhe interessante, superior aos outros modelos que já passou aqui nesta análise, só que ele ainda fica um pouco atrás do GT1 Plus, que é um fone que vem com aptX. Mas é um fone assim bem legal e eu recomendo bastante porque o nível de qualidade que ele tem na parte de áudio vai agradar todos os estilos de gêneros, então desde um eletrônico até um rock, um sertanejo, vai se satisfazer muito bem. O modo game dele também é interessante, diminui bastante o delay para quem vai jogar e quem vai ver vídeos, e tem essa Power Bank aqui de 2200 mAh. Então, se você quer um fone de boa qualidade, ótima marca, porque aqui nós estamos falando do conglomerado da Xiaomi, com um ótimo preço, esse daqui é uma opção que você realmente tem que levar muito em conta na sua lista. O próximo modelo aqui é o Syllable S119. É um fone que de recursos ele é completo, tem todos os comandos, tanto subir e descer o volume. Então é um fone bem interessante, já vem com aptX, então ele tem delay menor que muitos outros fones aí do mercado. Só que comparado ao seu antecessor, que era o S101, aqui nós temos um erro de projeto, galera, porque o grave e o subgrave não é presente nesse fone. Por que eu falo erro de projeto? Porque quem está ligado nos fones importados da China, modelos chineses, sabe que nós temos um modelo da Blitzwolf, que é o mesmo fone que este aqui, tudo é igual, e lá nós temos esses detalhes do som subgrave e grave. Então esse modelo aqui eu não posso indicar para vocês porque ele é o mesmo preço do Blitzwolf, que eu já vou falar para vocês, só que a qualidade é inferior. Então não comprem esse e vai para o próximo fone aqui. Agora é o Blitzwolf FYE8 ou FY8. Esse daqui é toda a parte de construção e hardware, é igual o Syllable que eu acabei de falar para vocês, só que aqui nós temos um grave e um subgrave mais presente, mais nivelado com as outras frequências. Nós temos todos os comandos possíveis para um fone TWS, então é bem interessante. Então, além de passar música e essas outras coisas, você consegue subir e baixar o volume, então é bem legal esse recurso. Médio e agudo dele é nivelado, o grave e subgrave também é bem nivelado, tem um pouco mais de detalhe que outros modelos. É uma opção bem interessante aí, principalmente com o recurso do processador aptX. Subindo aqui agora um pouco o nível de qualidade, nós temos o Pamu Unique. Ele já vem com o recurso de processador aptX, ele tem uma das cases mais diferentes de todas, porque você pode trocar o acabamento aqui, que vem com uma capinha bem legal, possui todos os recursos, então subir e abaixar o volume é bem legal. Parte de som, aqui nós temos um delay bem reduzido pelo fato do aptX, nós temos um grave e um subgrave nivelado, um médio baixo e um médio bem clarinho, bem detalhado. Então se você pegar uma música com maior bitrate, por exemplo, você pega um FLAC, você vai conseguir notar nuances no som que outros modelos que já passaram aqui nessa lista não tinham. Então, fone assim superior aos outros modelos na parte de detalhes da música, então é bem legal. E na parte de médio alto, alguns estilos musicais pode ficar estridente, não é todas. Por exemplo, aí se disser uma música ou outra que ficava um pouco incomodativo na faixa de 7000 Hz. O agudo dele é limpinho, bem detalhado, mas não se destaca tanto. Como a frequência médio e médio baixo ali é o ponto principal desse fone.
Então se você tem um estilo musical que tem mais presença de voz, esse fone aqui vai te satisfazer muito bem. Dando continuidade aqui, nós temos o Wavefan X-Pods 3. Ele é um dos fones mais baratos com aptX, com todos os recursos possíveis para um fone TWS. Então se você quer gastar pouco, quer ter menos delay, quer ter controle de volume, esse daqui é um dos fones ideais para você. Todas as frequências dele é bem nivelada, então o médio baixo, o subgrave, o grave, o agudo são bem nivelados. Ele tem uma linha bem fluida, desde o 20 Hz até o 20 kHz. O único detalhe desse fone é que ele não tem uma sensibilidade, não é bem sensibilidade, ele não tem uma clareza de detalhe quanto outros fones desta lista. Então se você pega uma música com o FLAC, pega uma música 320 km P3, ou pega uma música até um pouquinho menor em qualidade, você não vai fazer diferença para você, você não vai diferenciar qual o formato de mídia que está reproduzindo. Ele não tem uma sutileza nos detalhes mais presente quanto outros fones. Mas para você que vai ouvir um eletrônico por praticamente jogar, esse fone aqui é muito indicado para você. Dando continuidade aqui, nós temos o Havit G1 Pro. É um fone que tem um acabamento diferenciado, ele tem um acabamento bem projetado, você não vê rebarba, ele é bem construído, ele tem um LED aqui na parte de cima bem legal e a case abre pelo meio. Então uma case assim, que você pega o fone na mão, você fala, esse fone não é um fone tão barato, ele é um fone que tem uma qualidade melhor de construção. Outro ponto muito importante desse fone é o drive de titânio. A fabricante faz questão de fazer uma propaganda bem pesada no drive de titânio e realmente faz diferença. Em volumes moderados, 50% a 60%, nós temos um grave, um subgrave nivelado, médio, médio baixo, médio alto e agudo, todos bem flat. Ele tem uma sutileza nos detalhes muito boa. Então você pega uma música mais mixada, você consegue ver todas essas frequências, todos os detalhes dessa frequência muito bem. O único detalhe é que quando você passa de 70% de volume, o subgrave não acompanha as outras frequências. Então você aumenta o volume um pouco, ele vem todas as frequências de médio para cima, só que se o subgrave e o grave não acompanha. Provavelmente é pelo fato do drive de titânio. E um detalhe também que eu não gostei desse fone é que pelo preço dele ele não vem comandos de volume. Então nessa categoria de preço eu já esperava pelo menos a parte do comando de volume, subir e descer volume. E ele não tem aptX, mas para ouvir música ele tem uma ótima qualidade mesmo não tendo esse processador da Qualcomm. Indo aqui para o próximo fone é o Arglamour, não sei qual a pronúncia exata dele, parece que é francês, AT200. É um modelo que tem uma pegada na case bem diferente, ele tem uma pintura totalmente diferente. Aqui no som nós temos um grave bem legal, o grave ali da parte de 60 Hz a 120 é bem envolvente, bem encorpado, só que o subgrave abaixo de 60 Hz dá uma murchada. Então se você gosta de uma música com mais batidão, esse fone não vai ser o ideal para você. Se você gosta de rock, aí já é outro negócio, aqui ele já vai se mostrar melhor. Parte de médio, médio baixo e médio alto dele é legal. A parte de agudo também é bem interessante. Tá ali, não falta nem sobra. A parte do aguda é bem legal. Nível na parte de médios é detalhada, bem satisfatório na parte de detalhe. Alguns estilos, algumas bandas de rock, a parte do médio alto vai te incomodar. Não é todos os estilos, como eu sempre dou exemplo do AC/DC. Algumas músicas aqui você vai ouvir ele com o volume 60%, 70% perfeita. Outras músicas você vai ouvir, você tem que baixar um pouquinho o volume porque a parte do médio alto ali vai te incomodar um pouco. Mas fora isso, é um fone bem legal. Ele estava na casa de R$200 quando eu fiz a compra e agora está na casa de 150, então é uma opção bem atrativa aí para quem já conhece a marca e quer investir num periférico aí com uma cor bem diferenciada. Chegando aqui nos últimos 5 modelos, digamos o top 5 desta lista. Esse daqui é o KZ-S1. É o único fone desta lista que é híbrido, ele vem com 2 alto-falantes diferentes. Nós temos ali o Syllable e o Blitzwolf que vinham com 2 alto-falantes, só que esse daqui ele vem com alto-falantes diferentes. Ele vem com armadura balanceada e drive dinâmico. Para quem não sabe, drive dinâmico é igual a um alto-falante convencional, bem pequeno.
A armadura balanceada, ele é tipo uma caixinha que tem uma membrana que vibra e sai o som por um duto. Então ele é utilizado dois alto-falantes diferentes, um para a parte de médio baixos e subgraves e outro só para a parte de médio alto e agudo. Na parte de médio baixos grave, ele é bem nivelado. A KZ é uma das poucas fabricantes que lhe dá o gráfico de resposta de um fone de ouvido. Seria interessante se todas fizessem isso, pelo fato que só olhando o gráfico você já entende qual é os pontos fortes e os pontos fracos de um determinado fone de ouvido. Aqui a parte até o médio baixo, ele é bem legal, ele tem um nível de detalhamento satisfatório, não é um dos melhores do mercado, mas é bem satisfatório. Não dá, óbvio, para comparar com os modelos da KZ com o fio. O único detalhe que eu não gostei desse fone é da parte de médio altos e agudo. Como eu disse para vocês, aqui nós temos um alto-falante diferente, feito só para essas frequências. E aqui eles se sobressaem em muito nessas frequências. Então você coloca um pouquinho mais de volume, médio, alto e agudo vai lhe incomodar. Eu não sei por que a KZ não nivelou, não fez um crossover melhor para esse fone para nivelar esses dois alto-falantes. Porque nós temos uma resposta em dB vindo até o médio normal e no médio alto ele dá um pico, fica mais alto. Para eletrônico é legal. Para outros estilos musicais que tem notas mais altas de instrumento, vai ficar incomodativo esse fone. Próximo dessa lista é o KZ Z1. Galera, esse daqui é o fone com mais grave que eu já tive oportunidade de testar. Vocês não têm noção de quanto grave esse fone reproduz. Ele entra em 20 Hz, que é a frequência ali, a mínima que nós conseguimos ouvir, já com sensibilidade de 116 dB. Galera, para quem entende um pouquinho mais de som, falar eu tenho 20 Hz a 116 dB, vai entender que é muita coisa mesmo. Parte de grave e subgrave, depois que você coloca esse fone aqui, testa esse fone, todos os outros perdem a graça na parte de grave e subgrave. É absurdo a resposta de grave desse fone. Ele tem um médio moderado, ele dá uma decaída, tem um pico de grave e subgrave, o médio ele dá uma morrida e ele tem um pico de agudo. Para eletrônica, show de bola. Música que tem muito pancadão, show de bola. Músicas que tem mais presença de voz e instrumentos na parte de frequência de médio, não é tão indicada. Eu tentei equalizar ele aqui, mas mesmo assim a parte de agudo, médio, alto e agudo e subgrave continuam se sobressaindo as frequências de médio da parte da voz. Então se você quer um fone pancadão, para você ouvir aí suas músicas pancadão e eletrônica, cara, não vai ter fone melhor na parte de resposta de grave. Mas para músicas com mais voz humana, instrumentos na parte de médio, não é uma boa opção para você. Chegando aqui no terceiro fone mais top dessa lista, é o Mifo O5. É um fone premium, ele tem uma case premium realmente. O nível de detalhe de acabamento que a Mifo colocou nesse fone de ouvido é diferente de todos os outros que você vai ter a oportunidade de pegar no mercado. Ele realmente tem uma qualidade de detalhe muito interessante. Esse fone aqui, comparado ao seu irmão mais velho, ele tem um grave e um subgrave um pouco mais presente. O médio dele, o médio baixo, uma voz mais rouca, mais grave, ela parece que dá uma abafada na parte dessa frequência de voz. Então se você pega uma banda que o vocalista tem uma voz assim um pouco mais grave, você vai ver que ela vai dar uma abafada. Médio e médio alto e agudo dele é bem nivelado, tem um nível de detalhe bem satisfatório, só nessa parte ali que algumas bandas eu percebi isso na voz do vocalista. Mas fora isso, ele é um fone bem nivelado, ele tem os comandos de volume aqui que é bem diferente, que é botão clicável. Então você aumenta ou abaixa o volume, ele tem 2 botões clicáveis em cada lado do fone. Então essa é uma coisa bem diferente. O acabamento e o design dele é lindo pra caramba e tem uma bateria gigante na case. Fora que a autonomia do fone é de 6 a 7 horas, também que diferencia de muitos outros modelos do mercado. Fora isso, é um fone muito lindo, eu espero que baixe o dólar aí,
porque ele vai vender muito bem pelas características que ele possui. Então é um fone aí que realmente vale a pena o preço que está sendo cobrado hoje nele. Segundo fone mais top dessa lista, Mifo O7. Ele é igual o Mifo O5, ele tem uma case premium, acabamento de construção premium, ele já vem com processador aptX, baterias até 7 horas de autonomia, 6 horas e meia, 7 horas com facilidade, tem um isolamento fenomenal, você encaixa ele no ouvido, esquece, você não ouve mais nada que está próximo. Se alguma pessoa está falando com você, você fica igual surdo, não dá para ouvir, o isolamento dele é perfeito. Ele não tem um grave, subgrave sobressalente igual ao Mifo O5, mas é um grave presente, bem nivelado, um grave subgrave e bem detalhado. Então se você vai ouvir um jazz, um blues, que tem um contrabaixo, um bumbo, você vai sentir ele muito bem. Alguns fones embolam nessa frequência. Médio e médio alto dele, o nível de detalhe é muito bom. Então todos os estilos musicais nesse fone vai tocar esplendidamente. Agudo, ele tem um detalhe no agudo bem interessante. Única ressalva desse fone que algumas músicas, tipo AC/DC e Iron, quando você aumenta um pouquinho mais o volume, o médio alto incomoda. Algumas músicas, não é todas. Mas assim, fora isso, o nível de detalhe dele é muito satisfatório. Fora que realmente se trata de um fone premium em todas as características de acabamento, de construção e também de processador, que aqui nós temos o aptX. E agora o fone mais top dessa lista aqui é o TicPods 2 Pro. É um fone que tem todos os recursos possíveis para um fone de ouvido. Ele tem o melhor processador da Qualcomm, aptX HD, tem giroscópio, então você balança a cabeça, você pode recusar a ligação. Ele tem comando de volume, tem sensor que você tira ele da orelha, coloca na orelha, ele pausa. Então é um fone fenomenal. E a parte de som também não fica devendo. Esse é um fone que tem grave e subgrave muito detalhado, ele tem um drive dinâmico maior, então você consegue perceber que frequências de grave e subgrave, ele responde com uma sutileza, um nível de detalhamento muito bem. Outros fones que o drive é menor, você sente o grave e subgrave, só que não consegue sentir as sutilezas que esse daqui tem nessas frequências. Médio, médio baixo, médio alto e agudo, o nível de detalhe dele é muito bom. Não é à toa que ele está no top dessa lista aqui e com certeza é um dos melhores que nós já importamos. Olha, ele dá uma briga muito boa com o KZ, que nós já trouxemos na outra análise aqui, também com o Onimore e outros fones premium. Então ele é um fone que tem um nível de detalhe muito bom. E o único defeito, que nem tudo é perfeito, sim, ele tem um defeito que para mim é um defeito, para outras pessoas não pode ser um defeito. É a parte de isolamento. Esse fone não é um fone intra-auricular. Então aqui nós temos aquele barulho ambiente, você vai ouvir ele junto com a sua música e também vai vazar o som para quem está perto. Quem está perto de você vai ouvir as músicas e você vai ouvir o ruído externo. Isso também compromete um pouco na parte de resposta do fone, que ele perde um pouco da espacialidade do palco sonoro e também perde as frequências de grave. Mas se você está num lugar bem silencioso, esse fone é realmente muito bom. Todos os recursos possíveis para um fone com o melhor processador de áudio, com um drive com uma excelente resposta. Então um fone muito satisfatório de testar e depois que você brinca com ele, os outros perdem realmente a graça. Assim galera, uma coisa que vocês me pedem muito, comparar fone TWS com fones com fio. Não dá para fazer uma comparação tão justa, pelo fato que nós temos fones com fio de R$500, que até o momento nenhum TWS chegou ao pé deles. Mas se você quer comprar um dos melhores fones TWS, que tem aí opção no mercado, que não custa um rim, com certeza o TicPods aqui é um fone que você não vai se arrepender, caso você não queira um fone intra-auricular, ou vai ouvir em um ambiente que não tem tanto ruído. Cara, esse fone vai ser ideal. Se
Se você já vai para um ambiente com mais ruído, não vai agradar todas as pessoas pela parte do ruído. Mas na questão de som, vai agradar todo mundo sim. Todos os estilos musicais aqui vai tocar muito bem. E como eu disse para vocês, nível de TWS fone totalmente sem fio. Com certeza esse daqui é uma das melhores opções custo-benefício que tem no mercado. E quais as melhores opções de todos esses modelos que eu vou indicar para vocês? O modelo de entrada que nós achamos mais interessante é o Halo T15. Ele varia aí na faixa de 110 a 150 reais, varia do dólar, vocês têm que lembrar disso, vocês não adianta vir comentar: ah, Jefferson, mas o preço agora tá tal. Nós sabemos, o dólar varia de dia para dia, mas dos modelos de entrada dessa lista, Halo é bem interessante, não tem aptX, mas tem o modo game que diminui bastante o delay. Depois nós temos o KZ, que é na casa de 200 reais, ele não é para todos os públicos, só que pela parte do grave ali, a resposta de grave, é uma ótima opção para quem gosta de pancadão. Esse fone aqui, por isso que ele entrou nessa lista. Ele não é ideal para todos os estilos musical, mas o grave é muito bom. Daí seguindo na parte dos 200 reais também temos o FYE8. Ele já é um fone mais equilibrado nas frequências, tem todos os recursos e tem aptX. Então aí para todos os estilos musical, na casa de 200 reais, o mais interessante vai ser o FYE8. E na parte aí, quem vai gastar mais, tem mais grana, tem mais bala na agulha, de 500 a 700 reais, realmente o Mifo, o 7 e o TicPods são as melhores opções. Ambos têm a sonoridade muito semelhante. O TicPods é realmente o que eu mais gostei de testar, só que o isolamento dele faz o Mifo 08 chegar muito próximo. Sem contar que aqui nós temos um acabamento premium e também temos vários recursos, não tanto quanto o TicPods, mas assim deixo os dois bem equivalentes. Então qualquer um deles é uma ótima opção e bem satisfatório. Todos esses fones eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso você queira cupom para comprar algum desses fones com desconto, participa do nosso grupo de cupons, dá um joinha. Todos esses fones também vai estar à venda pelo fato que nós temos que comprar mais fones. Então participa também lá da lojinha do Geek Antenado. Então se você pode comprar um fone aí no Brasil, não vai esperar tanto tempo e praticamente pelo preço que nós pagamos. Então todos os links estão aqui na parte de baixo e valeu!